Olá, graça e a paz seja com você que está me assistindo agora. Já peço desculpa adiantadamente pela câmera que está balançando, não coloquei em um lugar, não arranjei um lugar para colocar. Mas bem, eu gostaria muito que você prestasse atenção às palavras que eu vou dizer aqui. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 a 24, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E talvez você não conheça, caso você não seja um cristão, não frequente a igreja, mas essa palavra é para você. E caso você seja um cristão, você já deve conhecer esse famoso versículo. Mas o que eu quero trazer em pauta hoje é uma reflexão muito grande sobre ele, para que nós venhamos entender a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita. Bem, existe uma história que diz assim, eu não sei certamente o autor, mas eu ouvi essa história uma vez ouvindo a rádio e eu gostaria de compartilhar com você. A história conta que havia um menino que morava no campo e esse garoto tinha um porquinho de estimação. E ele brincava com o seu porquinho. Ele vivia brincando, correndo e dava banho no porquinho, e aquele garoto amava o seu porquinho de estimação. Só que havia um único problema. O garoto dava banho naquele porquinho, o banhava, trazia para dentro de casa, porque o porquinho ficava sujo depois de muito brincar, certo? E quando ele trazia para dentro de casa, quando o garoto abria a porta, o porquinho corria, ia para a lama e se sujava novamente. E aquele garoto ficava muito bravo, porque toda vez que ele dava banho em seu porquinho, o porquinho fazia a mesma coisa. Corria e ia para a lama. Então aquele garoto que amava muito seu porquinho foi até o veterinário e alegou ao veterinário: Olha, eu amo meu porquinho, eu tento ensiná-lo, mas sempre que eu dou banho nele, ele sai correndo e volta para a lama. Então o veterinário calmamente olhou para aquele garoto e disse: Meu filho, eu irei ficar com seu porquinho por uma semana e depois eu o devolverei a você. E o garoto aceitou a proposta e, curioso, deixou o seu porquinho com o veterinário. Passou-se aquela semana e o veterinário voltou com o porquinho para a fazenda daquele garoto. E o garoto foi correndo ver o seu porquinho, que ficou longe dele por uma semana. E o garoto falou: Bom, vamos fazer o primeiro teste então. E o garoto abriu a porta e o porquinho não foi correr para a lama. Então o garoto chamou o porquinho, passou perto da lama com ele e o porco não quis ir para a lama. E o garoto ficou abismado, perplexo, pois por tanto tempo tentou ensinar o seu porquinho. E o garoto enfim olhou para o veterinário e perguntou: O que o senhor fez com o meu porquinho? Ele está tão comportado, ele brinca, mas ele não quer ir mais para a lama. Como o senhor resolveu o meu problema? E o veterinário olhou para aquele garoto e disse: É que eu coloquei no seu porquinho um coração de ovelha. E bem, a história termina assim, mas o que essa ficção, o que essa história apenas quer contar para nós é que as nossas obras, as nossas boas obras não nos salvam. A palavra diz que a salvação vem pela graça e a graça é dom de Deus, é dom dele para que os homens não se gloriem. Isso quer dizer que não importa o que você faça para ser bom o suficiente, a graça de Deus precisa estar sobre a sua vida para que você seja salvo, para que você ganhe a vida eterna em Cristo Jesus. Não importa o quanto de caridade você faz, não importa o quão você sorri ou quanto você tenta ser gentil com as pessoas. O que Deus quer de você é um coração arrependido, que entende que precisa dele. Porque a nossa bondade perto do Senhor, ela não é nada. Porque nós somos pecadores. Então eu te convido hoje, você que talvez nunca tenha ouvido falar sobre Jesus, ou só apenas ouviu falar, mas eu te convido a querer conhecê-lo. E ele vai transformar o seu coração. Sabe aquele pecado? Sabe aquela prática que você não consegue abandonar? Aquele vício? Seja ele
algo que te envergonha, ou um vício, por menor que seja, você fala, poxa, eu queria tanto abandonar isso. Pois é, Jesus pode colocar em você um coração de ovelha e você nunca mais vai querer voltar para o lamaçal do pecado. Mas para isso é preciso que você se arrependa. E mesmo que você já seja um cristão, talvez você tenha ficado com o coração petrificado depois de tanto tempo, acostumado com as boas obras. Mas lembre-se, você precisa da graça de Deus. Porque antes o nosso DNA era um DNA de pecador, da humanidade caída, depravada. Mas Deus enviou o seu Filho com DNA santo para que morresse por nós e transformasse a nossa identidade, a identidade de filhos de Deus. Então eu te convido a fazer essa oração agora comigo. Se você assim deseja, aceitar Jesus em seu coração, ou se você já tem a Jesus, você já o confessou, a Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai, lá no céu. Então que você possa confessar agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Diga isso com a sua boca. Diga assim, diga o seu nome. Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entendo que Ele morreu para me dar vida eterna. Eu entendo que Ele morreu sendo o Cordeiro Santo de Deus, que tira o meu pecado e me faz uma nova criatura. Hoje eu me entrego a Ele e peço, Espírito Santo, vem fazer morada em meu coração. Tira de mim o que não te agrada e cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Receba isso para a sua vida. E você que já é um cristão, tenha mais intimidade com o Pai. Busque-o. E não se deixe enganar pelas suas boas obras. Elas devem existir, mas elas são fruto de um coração que já entendeu que precisa do Senhor. Deus te abençoe.